O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças. E agora? Chegou o nosso momento. Qual que é a ideia hoje? Fazer uma leitura, trazer aquele conto que vai estar uma sapa, que a gente começou a pensar nessa história. Eu espero que vocês tenham pesquisado, tenham procurado para ver qual seria, né? Quem tem o material até consegue já descobrir o que é. Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer uma leitura, precisa curtir, porque vai chegar no final dessa sequência, nós vamos ter que criar, porque não tem final dessa história. Então, presta atenção, a gente vai conversar sobre a história, sobre personagens, porque tudo isso vai nos ajudar para escrever o final. E lendo junto com a professora, fazendo a atividade, a gente vai caminhar para fazer isso da forma mais, mais incrível, criando um final que tenha sentido e um final que é seu, né, que vai ser nosso, na verdade, vai ser o seu, junto com o meu, os professores interagindo. Então, tem que estar naquele lugarzinho que eu sempre peço. Vocês lembram? Então, é esse lugarzinho para ter atenção, concentração, que vira o espaço do estudo. Então, se estiver na sala, está lá na carteira, sentadinho, né, assistindo a aula, com o seu caderninho. Está em casa, por que não está com o seu espaço? Seja no sofá, seja numa mesinha, ou às vezes, como tem uma aluna que a mamãe dela coloca uma mesinha, ela fica de frente com a TV. Não importa de que maneira, o importante é se dar a oportunidade de perceber que isso faz você ficar bem atento, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem a aula, porque esse conto da sapa vai trazer muitos detalhes, ele é longo, eu não vou conseguir fazer todo ele hoje, vou deixar vocês curiosos e, por fim, vocês já vão pensando para onde vai essa história, o que poderemos colocar no final, que aí dá para usar toda a criatividade e imaginação. Então, eu vou começar mostrando o título da aula, vamos lá? Olha só. Aqui nós temos o quê? Depois das princesas, uma sapa. Parte 1. Eu falei para vocês que vão ter 2 aulas. Né? Nós estamos falando do volume 4, da sequência 3, que tudo isso, cada dia de atividade, ele envolve uma sequência. E qual é o título dessa sequência? Novas histórias, novos conhecimentos. Porque quando a gente cria o final, já vira uma nova história. Bom, por que ele fala depois das princesas? Ontem nós tivemos uma aula em que trazia essa questão do quê? Da princesa, das características, né? Um pequeno trecho de texto que nós lemos, eu compartilhei com vocês, lá já falava da princesa. Mas agora, a gente até tentou trazer umas histórias que eram parecidas. E de repente, o que aconteceu? Agora nós vamos tentar ver uma história, um conto, pelo conto, um novo, de repente para você pode ser novo conto, para outros pode ser, eu já conhecia, ou em outra versão, a gente sempre está nessa situação. E vamos desvendar o que veio na sequência, tá bom? Professores também sejam bem-vindos e interajam, fiquem à vontade. Olha só, o que vamos aprender? Está na página 39. Nós vamos conhecer outro tipo de história, que pode contar com as mesmas personagens ou figuras parecidas. Aos professores, a habilidade está aqui embaixo. E está aqui, se vocês repararem, eu vou mostrar para vocês. Aqui, onde eu estou. Não vai aparecer. Vamos pegar a caneta. Aqui, onde eu estou fazendo uma setinha, vamos abrir esse livro, que é da Sapa Casada. Aqui, nosso momento de ir lá para a estante e descobrir. Então, vou fazer para vocês isso, Vamos abrir o livro? Vamos começar a nossa história aqui, que é da Sapa Casada? E eu pergunto para vocês, só de ver esse título, A Sapa Casada, o que vocês pensam? Que história está por vir aí? Eu sei que vai ter uma personagem que vai ser a Sapa. Quando fala casada, já me mostra a situação dela. Mas casada com quem? Será que ela continuou sempre Sapa? Porque quando a gente pega outros contos, sempre acontece a transformação. Primeiro vem algum conflito, que às vezes é a magia, que surge ali e transforma em Sapa, mas a nossa história já parece Sapa casada. Então, será que tem príncipe? Olha quantas perguntas a gente pode fazer. Que a Sapa casada me diz que ela já é casada. Será que outra situação vai acontecer?
a questão do feitiço ou a magia que acontece nas histórias, será que vai aparecer no da Sapa? E a gente só consegue entender isso, como eu sempre falo para vocês, lendo. Então, vamos para a leitura. Vamos agora para a leitura. Olha só, diferente do que a professora faz, eu estou trazendo os personagens e o texto vai aparecer em cima. Então, já vai observando esses personagens, porque o título está aqui, ó. Pera lá, aqui. Deixa eu trocar a cor também. Aqui. Ó, a Sapa Casada. Meu título está aqui. Aí eu tenho 2 personagens aparecendo aqui. Como é que eu identifico? Um parece que é mais senhor, né? Outro parece que é um jovem. Eu vi que alguém falou, ela casou. Uma professora está dizendo para a gente assim, ela casou. Essa Sapa é casada? Sim. A gente tem que ficar atento que já dá sinal de que ela casou. Mas aí aumentamos as perguntas. Casou com quem? Mora onde, né? Porque normalmente casa, a princesa fica feliz. Lembra das características? Era uma vez, né? É um dos perfis, não precisa aparecer em todos, mas algo parecido. Tem um personagem principal, aquele conflito que dá aquela confusão. Normalmente tem bruxa, não precisa ter obrigatoriamente, mas tem sempre aquele que faz o papel de mal, e na maioria é a bruxa. Eu tenho quem? Quem é, às vezes, uma princesa, tem o príncipe, tem rei, rainha. E agora? Será que já dá para encaixar os personagens junto com isso? Então vamos desvendar. Mas guarda bem, tem um senhor, velhinho, de barba, bengala, e um moço. Começamos a leitura. Existia um homem idoso, muito justo, porém severo e rigoroso. Ou seja, ele era muito ali, severo, bravo, exigia as coisas de forma muito certinha, rigoroso. O severo quer dizer bravo. Rigoroso. Com seus 3 filhos. Então eu tenho um idoso com barba, né? Ele vai, na outra característica a gente vai descobrir que ele tem barba, a imagem dizia. E, ao mesmo tempo, apareceu 3 filhos. Então a gente sabe que esses personagens. E quando a gente tem conto, o personagem pode sair da história de alguma forma. Mas os principais, eles interagem. Então a gente precisa descobrir se eles são principais ou em que parte eles vão entrar. E olha só, alguém está dizendo assim que ele vai dar um conselho. Será que ele vai dar um conselho? Vamos continuar. A família vivia em uma casa afastada da cidade, nos campos mais belos da região. Olha só, ele já está me contando o lugar. Ou de onde não contava? Contava também. Para a gente saber onde passa a história. Um dia, o filho mais velho foi ao pai e disse: Meu pai, eu já estou moço. Vossa mercê já está velho. E por isso, eu quero ganhar a minha vida. Né? Vossa mercê é uma forma de tratamento, né? Que antigamente falava, hoje a gente não ouve mais. Vocês precisam saber que isso aqui é uma forma de tratamento. Aqui apareceu os 2 pontos, quando o personagem vai falar, não é o narrador contando. Aqui em cima não aparece nessa primeira parte. Por quê? Porque é o narrador contando que existia um homem idoso. E olha só, ele falou que tinha 3 filhos. Aqui aparece o quê? O mais velho falando. O mais velho. Estou tentando aumentar a marquinha aqui para vocês. Então eu tenho um homem idoso, 3 filhos. Né? Então a gente tem o mais velho, deve ter o mais novo e o do meio, já que são 3. E ele quer ganhar a vida. O que é ganhar a vida? Ele quer viver, ele quer conquistar, ele quer sair daquela proteção ali do pai. Por isso que ele faz esse pedido, ele fala sobre essa situação de querer ganhar a vida. Só que nem te conto, vai chegar uma hora que o pai, já que ele é tão rigoroso e tão severo, ele vai fazer uma proposta para o filho. Vamos ver qual é a proposta. Olha aqui o pai falando, outra versão. Pois bem, meu filho, respondeu o pai, coçando sua barba branca, mas o que você quer? Minha bênção com pouco dinheiro ou a minha maldição com muito dinheiro? O moço respondeu. Então, olha só, tem essa questão de começar a surgir uma escolha.
Lembrando que aqui é o filho mais velho primeiro. Então ele vai lá para o pai, pede e de repente ele tem que fazer uma escolha. Agora eu pergunto para vocês, qual escolha vocês fariam? Ou acha que ele... Na verdade, vamos pensar por ele. Qual a escolha? Será que vale a pena a maldição? Pensa bem, a maldição. Ou é mais fácil ficar com o dinheiro? O que vocês fariam? Né? Essa é uma forma que vocês podem pensar. Mas qual o personagem? Lembra que quando a gente está lendo, a gente tem que pensar da forma de quem está escrevendo a história, que eles estão narrando, que ele está perguntando. Tinha um propósito. E aí a escolha do filho mais velho foi: a sua maldição com muito dinheiro. Assim foi, e o moço partiu, depois de andar muitas terras e enfrentando muitos obstáculos. Casou-se. Então, olha o destino dele. Ele acaba partindo. Ele fez um pedido para o pai, ele quer ganhar vida. Então, o que ele fez? Partiu. E nessa situação dele seguir a vida dele, ele acaba se casando. Vamos ver por onde vai. Porque tem que aparecer a sapa ainda. Por enquanto não apareceu. Olha a passagem de tempo, falando do tempo. 1 ano depois. Sempre que a gente for escrever o conto, é uma referência importante, porque isso vai mostrando o tempo passando e os fatos acontecendo. 1 ano depois, o seu irmão do meio foi ao pai e lhe disse que também queria ganhar a sua vida. O pai lhe fez a mesma pergunta. Você quer a minha bênção com pouco dinheiro ou a minha maldição com muito dinheiro? O primeiro filho a gente sabe que escolheu a maldição. Maldição não, mais dinheiro, desculpa. E esse segundo, hein? Ele vai seguir o exemplo do primeiro irmão ou ele vai ser diferente? E continua a imagem embaixo com o pai e o segundo filho, do meio. Vamos descobrir. O moço respondeu como seu irmão e então partiu. Depois também de muito viajar e sofrer, casou-se. Então ele teve o destino de sair, ter a vida, viver algumas oportunidades e acaba casando. Então o primeiro e o segundo filho, o mais velho e o do meio, tiveram a mesma situação e também optaram pela mesma maneira. Preferia muito dinheiro do que ter a maldição do pai. Até porque, o que será que tem essa maldição? Será que ela é boa? Será que a maldição já não quer dizer que é boa. Deve ter alguma situação ali no meio que não deve valer a pena, eles devem ter pensado. Porém, cadê a sapa? Eu posso me perguntar, onde vai parar a sapa? Será que a sapa tem a ver com a maldição? Ou será que a sapa é uma personagem que vai ajudar? Ela é casada. Será que ela vai casar? Lembra que o título é A Sapa Casada? Será que ela vai casar com um desses filhos do idoso? Até aqui, o primeiro e o segundo só falou que casou, não falou com quem. Então a gente precisa desvendar isso também. Olha lá. Depois de 1 ano, o irmão caçula também pediu ao pai para ir ganhar a sua vida. Então ele também teve o destino dos outros 2 irmãos. O pai perguntou se ele queria a bênção com pouco dinheiro ou a maldição com muito. O moço quis a bênção e seguiu caminho. Depois de andar algum tempo, olha de novo a passagem de tempo, algum tempo, não foi naquele momento, passou a acontecer, parou para descansar em uma lagoa e ouviu uma voz muito bonita. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha só. Tá vendo como essa parte a professora leu direto e não tem nenhum tracinho, travessão? Por quê? Aqui é o narrador contando, depois de 1 ano. Bom, ele vai fazer o mesmo que os 2 irmãos fizeram, né? Porque ele queria ganhar a vida. Ele queria também, independente de estar ali com o pai. E ele pergunta, o pai como justo, ele era uma pessoa muito justa e certa. Então o que ele fez? Ele foi fazer igual para os 3 filhos. Aqui a gente vai vendo algumas características, né? O irmão do meio, o do mais velho, preferiu não entrar na maldição. O segundo também não. Agora, olha esse daí.
Aqui ele fala, ó, o moço quis a bênção, né? Ou seja, ele ia daquilo com o pai e ao mesmo tempo acabou levando o quê? A maldição. Agora a gente precisa saber que maldição é essa. E a sapa ainda não apareceu. Mas ele estava foi descansar numa lagoa. O que lembra a lagoa? Eu posso ficar tentando lembrar junto com o título de A Sapa Casada? Será que aí entra a sapa? Por quê? Uma lagoa, onde a sapa vai ficar? De repente a gente já pode pensar que aí vai começar a aparecer na nossa história a sapa. Olha só. O moço ficou maravilhado. Ele estava ouvindo o quê? Um som. Ficou maravilhado. Poxa, mas ele está ouvindo um som. Mas que som? Se contasse qual é o som, de repente a gente já podia desvendar onde aparece a sapa. Mas ainda há toda uma situação que a gente precisa continuar lendo. Então vamos em frente. Ó, ele ouviu o barulho, né, uma voz muito bonita. O moço ficou maravilhado e disse que se casaria com a dona daquela voz, fosse ela quem fosse. Então ele ficou tão encantado, que ele disse que casaria, fosse quem ela fosse. Não importava se ela fosse pobre, rica, bonita, feia, nova, velha. A situação do externo dela não era importante, porque a voz dele encantava para ele, né? E aí, quem será que é essa pessoa? Ou quem será que está por trás dessa voz que ele ouviu? Será que é nesse momento que eu posso começar a pensar no título junto com isso, o personagem que está faltando entrar? Né? E aí eu estou ouvindo assim, na história, a linda voz, já estão dizendo para mim que pode ser a sapa, que ela vai ser encantadora e misteriosa. Né? Uns já falaram para mim assim, ó, o irmão mais novo vai encontrar a sapa no caminho do rio. A gente sabe que ele estava ali. Ele foi andando, e aí ele ouve essa voz. Olha lá, mas começaram a dizer assim, e aí, vocês estão com qual palpite? Preciso saber. Conta para o seu professor ou professora. Pense nesse sentido, fala, olha, tem uma história, tem uma personagem que já aparece no título, que é a sapa. Essa é uma personagem desse conto. Ela não apareceu, e a gente já leu bons parágrafos, né? Uma hora ela tem que aparecer. Aí você pensa, agora que ele ouviu uma voz, eu posso pensar se ela é esse personagem que está precisando entrar na história. A gente vai ler mais um pouquinho, porque a gente só tem perguntas. E para entender a história, a gente precisa fazer elas e responder lendo. Vou continuar. Olha só. De repente, ele estava lá, ao lado da lagoa, descansando, e ouviu a voz. E aí vem assim, ó. De repente, ele se viu num palácio muito rico. Agora aparece a cena, mas está misterioso ainda. Ó. E a gente sabe que apareceu-lhe uma sapa para casar com ele. Então, olha aqui a personagem. E agora a gente precisa saber, ela é uma sapa, ele é um humano. Ele disse que casaria fosse o que fosse. Então, o que aconteceu? O moço casou-se, mas ficou muito triste. Por que será que ele vai ficar triste? Né? Porque se casou, era o momento dele ficar muito feliz, já que ele gostou da voz daquele momento, mas ele vai ficar triste. Vou até trazer esse, eu fiz questão de fazer a imagem diferente. Ó. Ah, olha lá. Inclusive, a imagem ajuda a compreender parte do texto. Ó. Ele vai estar... aqui é a lagoa. E a imagem, como é que está composta? De lagoa. Eu tenho uma paisagem de um reino. Olha o castelo aqui, ó, que no caso na história não aparece com a palavra castelo, aparece como palácio. Aqui, ó, palácio. E a personagem do título da história, que é a sapa, né, na lagoa, bonitinha. Mas é só isso que ela tá? Não. A gente vai retomar até um pouquinho com esse momento, ó. E vai acontecer uma sequência nessa imagem. Olha as letras aparecendo como se ele estivesse ouvindo ela cantar. E isso apareceu aí, o filho mais novo.
E aí eu tenho que fazer aquele momento que eu adoro com vocês, ó. Opa, cadê a última animação? Cadê? Bom. Ah, a palavra continua, tá aqui, apareceu, gente, ó, continua. Essa é só a primeira parte do texto. Vocês viram quanto a gente leu nesse momento? O quanto de informação a gente teve? E dava para estudar até mais. Sabe quando você para pro texto e começa a ver assim? O conto a gente já viu, né? Eu até estava conversando e perguntando para a gente poder compreender melhor. E quanto mais a gente lê, relê, faz esse movimento que eu faço com vocês de perguntar, ajuda a compreender. Então, se a gente olhar o conto e falar reconte, vocês vão lembrar que era um pai idoso, que tinha 3 filhos, cada um vai ter um momento de falar, agora eu quero ganhar a vida. Então começa pelo irmão mais velho, depois o irmão do meio, depois o final, o mais novo, que vai ouvir um barulho, um som, uma voz muito bonita, e ele ficou tão encantado naquele momento que ele parou e ouviu a voz, que ele falou que casaria. E ele conseguiu conquistar, ele casa com a sapa, porque daí ele vê que é uma sapa, e como ele disse que não tinha nenhum preconceito, né, vamos dizer assim, ele casaria fosse quem fosse, ele casou com a sapa. Só que ele encontrou a sapa onde? Num palácio, num lugar, na lagoa que estava próximo ao palácio. Será que isso me dá uma dica? Ah, eu acho que dá. Muito uma dica. Porque vão pensando, eu estou dando essas ideias para vocês pensarem que só amanhã a gente vai ler a segunda parte. E eu preciso falar mais uma coisinha para vocês. Quando a gente terminar a segunda parte, nós vamos finalizar com a nossa parte. Então eu preciso saber quem, os personagens que eu tenho que garantir. Eu não posso, de repente, falar assim, ela morava num prédio em São Paulo. Imagina, eu estou tirando a situação da história, não existe essa parte. Né? Eu preciso manter a situação, ela pode até viajar um dia lá para São Paulo, se tiver, a gente pode encaixar isso. Mas eu tenho que tomar cuidado que eu não posso terminar uma situação falando de um reino, falando de palácio, falando de uma cidade que aparece no começo onde o pai mora, e de repente saltar para outra sem conseguir construir um texto legal. Tem que ter sentido, tem personagens que não vão poder sumir, o conflito vai ter que ser resolvido, né? E mais do que isso, a história não para só na sapa, tem mais coisas para acontecer. Então tem que ficar ligadinho, porque senão vai faltar uma parte, se faltar a gente tem que refazer de novo. Então, o conto a gente já está conhecendo, então guarda bem. E ao mesmo tempo, quando a gente está lendo, a gente começa a perceber outras características. Que nem quando aparece a sapa casada com o filho mais novo, ali começa uma situação que vai ter que desenrolar. Casou com uma sapa? A gente casa com sapa? Não. Mesmo que a história seja de imaginação, que vem para o conto, eu preciso dar sentido. Aquela sapa vai continuar daquele jeito? Ou não? E quando a família quiser conhecer a sapa, que situação vai ser? Será que o pai, que é idoso, que ele é severo, que ele é todo ali rigoroso, vai aceitar isso? Olha quantas perguntas para vocês pensarem. E deve ficar bem divertido a hora que a gente for criar essa continuação. Mas é o que eu falo, eu gosto de deixar vocês curiosos. Para fazer uma boa leitura, eu tive que dividir a aula, isso torna mais detalhado. E, ao mesmo tempo, quando eu for ler, eu vou dar umas dicas para vocês começarem a conhecer, porque a hora que estiver produzindo junto, nós vamos precisar. A questão que eu sempre falo para vocês, deixa eu pôr na caneta, vou pegar essa aqui. Ó, quando eu tenho 2 pontos e esse travessão, eu estou escrevendo para vocês poderem, eu estou mostrando que não é o narrador que está falando. Estou mostrando que o personagem entrou nessa escrita, nessa contação, né, nessa leitura, nesse texto, melhor dizendo, mas em vez do personagem falar, o filho mais novo, não, o próprio filho fala, eu quero fazer essa escolha. Então a gente sempre vai marcar com 2 pontos e travessão, porque daí a gente percebe que são sinais que ajudam a entender que é o personagem falando. Mas tem vários momentos, ó. Por exemplo, ó, 1 ano depois foi o pai lhe disse, um pouquinho mais, disse que também queria casar, ganhar a vida. Depois, tem uma parte aqui, ó, até aqui, onde tem esse ponto final, ó, esse pedacinho aqui, por exemplo, é o narrador falando. Alguém vai dar aquele contexto todo. E muitas coisas a gente vai pôr num jogo mesmo, na hora que a gente for produzir. Vamos finalizando a aula, né? O objetivo hoje foi a leitura, foi vocês compreenderem a situação,
para amanhã a gente continuar, tá bom? Então, professores, a habilidade está aqui, printem a tela, acompanhem. Tem também sugestões no material do Ler e Escrever. E, por fim, a avaliação, que é sempre importante para nós. E eu vou ficando por aqui, deixando vocês bem curiosos para a gente poder fazer tudo direitinho para o final. Tchau, tchau.